Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja seja. louvado. O versículo 45 deste capítulo 24 de São Lucas diz para nós: "Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras." Sempre nós devemos pedir o Espírito Santo, amado irmão, querida irmã, para que o Espírito nos dê capacidade de entendimento. Peça sempre isso, inteligência necessária para entender a palavra. As pessoas hoje, elas estão muito cheias de conhecimento. Elas conhecem muito, têm muita informação, mas não têm inteligência. Interessante. É muito importante que você perceba, tem gente que não sabe escrever o nome, mas tem um nível de inteligência em Cristo, da compreensão do sentido real das coisas, que nos surpreende. O Salmo 8, que nós rezamos hoje, ele diz exatamente isso. E que nós queremos compreender, precisamos de inteligência para compreender. Então, que o Senhor nos dê entendimento. Senhor, ó Senhor nosso Deus, aclama o Salmo, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, quem é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? O próprio Salmo responde no versículo 6: pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. É por causa deste tudo para Deus que ele deu tudo de si por você e por mim. A capacidade de verdadeiramente entender que é um amor extremo, que Deus vai até a última consequência, morrendo na cruz por você. Deus se deu totalmente por mim e por você. O evangelho que nós ouvimos hoje, ele é continuidade do que nós rezávamos ontem, o chamado evangelho dos discípulos de Emaús, do capítulo 24 de São Lucas. Você se recorda que aqueles discípulos frustrados, decepcionados, desencantados, eles realmente estavam muito mal. Caminharam
11 quilômetros. E aquela distância, 11 quilômetros, ela se triplicava, tendo em vista o desânimo, o desencanto com a vida. E este desencanto era tão grande, que eles não perceberam Jesus caminhando do lado deles. Então Jesus se aproxima, caminha, conversa, escuta atentamente. Se você observar, no capítulo 3 do livro do Êxodo, ele diz exatamente isso, que Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê, e é um Deus que desce para caminhar com o seu povo. O Êxodo capítulo 3, versículos de 7 a 10 diz: Deus ouve o clamor do seu povo, Deus vê seu sofrimento e Deus caminha. Amado irmão, estamos passando por uma realidade de pandemia, uma realidade de profunda dor, uma realidade que traz profundas preocupações. Deus vê esta sua angústia, este seu sofrimento. E Deus, ele não fica alheio, ele é Deus conosco, ele ama você. Então ele desce para caminhar com você, escutando sua angústia, seu sofrimento, como Jesus caminhou com aqueles discípulos de Emaús, ouvindo. Mas quando eles falaram, reclamaram, demonstraram a sua frustração, sua decepção, então Jesus olha para eles e diz: como vocês são sem inteligência e lentos para crer. Era preciso que isso acontecesse. Era preciso. E Jesus então retrata, desde os profetas, as leis, os salmos, mostrando tudo que já havia sido falado dele e o que aconteceria com ele, para que aqueles discípulos acordassem, quando de repente eles viram e eles saíram. Tem um detalhe muito importante que nós rezamos ontem no Evangelho de 24 de São Lucas, capítulo 24, dizendo para nós que aqueles discípulos, eles foram acolhedores, porque era noite. Então eles disseram para aquele desconhecido: fica conosco, já é tarde, é perigoso. Então, em meio a esta realidade de perigo que nós estamos vivendo, também nós vimos este mesmo nível de bondade, de solidariedade, de carinho, de preocupação com o outro. E isto tem que aflorar mais em nós. Jesus ficou com eles. E ali, quando ele partiu o pão, os discípulos acordaram. É muito, muito maravilhoso você enxergar que eles vinham 11 quilômetros caminhando decepcionados, cansados, frustrados, com medo. Quando à noite eles descobrem que era Jesus, imediatamente eles levantam e enfrentam aqueles mesmos 11 quilômetros no escuro, perigoso, numa realidade perigosa, e voltam alegres. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu e você fazemos a experiência desse amor incrível, maravilhoso, então nós sentimos uma força tão grande, cujos perigos ao redor, eles continuam existindo. E é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. Os perigos continuam existindo, os desafios continuam se manifestando ao nosso redor. Qual é a atitude de Deus? Ele se manifesta. E o que Jesus vem trazer? Ele diz: a paz esteja convosco. No meio desta realidade pandêmica, no meio desta realidade de insegurança, de medo, o que Jesus vem dizer? A paz esteja convosco. Sentimos a paz de Jesus. O que Jesus quer de nós é isso, que nós sintamos a sua presença, este Deus conosco que caminha do nosso lado, ouvindo nossa angústia, sentindo, olhando a nossa realidade, e Ele quer que nós tenhamos paz. E a paz é fruto da confiança. E aí Jesus quer que nós confiemos nele. Ele quer que nós depositemos nele tudo, nossa vida. Então não tenhamos medo.
Sim, nós temos que ser pessoas que têm fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? A prudência. Nós vamos ser prudentes, cuidadosos. É um grande dom ter esta prudência. Então nós temos os cuidados necessários, mas nós não vivemos do medo, da insegurança, instáveis. Sim, estamos diante de uma realidade muito grande, muito maior do que nós, mas muito maior que essa realidade é o amor de Deus. Confiando nisso, Jesus diz: eu estou concretamente com vocês. Olhem a história. Então, se a gente olhar para a história à luz da palavra, nós vamos entender este Deus que caminha. Ele diz: toque em mim, eu sou concreto, não sou um fantasma. E é tão maravilhoso, Jesus diz assim, eles estavam tão atônitos, alegres com a presença de Jesus, que eles não conseguiam acreditar. Jesus então carinhosamente diz para eles: tem alguma coisa para comer? Olha que sutileza, olha que coisa encantadora o relacionamento de Jesus com seus discípulos. É uma intimidade tão simples, tão profunda. Jesus está aí com você na sua casa, você está trancafiado, você está aí isolado na sua casa. Estamos como que aqui sozinhos, você sozinho aí, mas em Cristo nós nos unimos e somos uma multidão de irmãos ao redor de Cristo. E esta multidão que em Cristo ela vai se levantando, tal como a gente vê em Ezequiel 37, os ossos ressequidos, vai se levantando e dá um exército numeroso, lutando à luz da esperança. É esta esperança que nos move, que nos motiva. Jesus é muito claro, ele diz: estas coisas que eu ensinei, que eu falei, era preciso que tudo isso acontecesse. Ora, Deus não queria que Jesus sofresse, como Deus não quer que você sofra hoje. Mas Deus Pai permitiu que Jesus fosse até a cruz. Jesus não quer que eu e você soframos, mas esta realidade de dor pela qual estamos passando nesta pandemia, Jesus quer que nós entendamos verdadeiramente o significado de tudo isso. Então nós vamos pedir: Senhor, abra a nossa inteligência para compreendermos, a fim de que verdadeiramente nós vivamos esse mistério. E aí nós entendemos a primeira leitura belíssima, que desde ontem também estamos refletindo, quando Pedro e João, eles chegam no templo, e diante do templo tem uma pessoa pedindo ajuda, uma pessoa como que paralítica, coxa, não tinha movimento, não tinha vida. E aquela pessoa mendiga, porque ela ficava ali à beira do templo, à porta do templo, pedindo ajuda. De repente, elas olham para Pedro e João abre o coração e diz: olha, não mendiga. Deus é tudo, Ele vai te dar tudo. E quando eles fitam no olhar daquela pessoa necessitada, aquela pessoa então entende o amor, e Pedro e João diz: ouro e prata não temos, mas o que temos te damos, em nome de Cristo, levante. E aquela pessoa, ela retoma a vida. Ela verdadeiramente dá um pulo, um salto. Nós precisamos, em nome de Cristo, receber esta bênção. E nós celebramos a vida, celebramos a Eucaristia, para em nome de Cristo nós nos levantarmos. E você poderia dizer: mas padre, eu nem posso comungar. Estou com saudade da igreja, estou com saudade dos meus irmãos, eu estou com saudade de Cristo. Mas a igreja, na pessoa do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, está dizendo para você todos os dias que você confie, que você faça a sua comunhão espiritual. As comunidades diversas aqui na nossa Arquidiocese de Campo Grande estão aí todos os dias abertas para você ir receber a comunhão e voltar para casa. Todo final de semana fazemos isso com tanto amor, para que você se erga, dê este pulo e verdadeiramente movimente-se, um movimento físico, um movimento espiritual, a fim de que você tenha esperança, que você vá. Todas as pessoas ficaram atônitas e Pedro diz: irmãos,
Não sou eu, não fomos nós que fizemos isso, é Cristo. Então é Cristo que age em nós. Vamos pedir, amado irmão, querida irmã, que Cristo, ele haja em mim, em você. Para quê? Para que, em primeiro lugar, nós demos um pulo, um salto e caminhemos segundo a graça de Deus e deixemos o Senhor purificar, santificar nossa vida, nos tirando da paralisia. Estamos como que coxos, parados, para que verdadeiramente nós nos movimentemos e tenhamos força, vida, coragem e exatamente superando as nossas maldades, um coração perverso, maldoso, egoísta. Então nós recebamos de Deus todas as graças necessárias. Maria Santíssima, interceda por você, por mim, para que nós, neste tempo em que necessitamos de uma profunda meditação, reflexão, nós tenhamos serenidade, paciência, nós tenhamos tolerância, sobretudo, sejamos solidários. Com o coração aberto, tal como esses 2 discípulos que disseram, fica conosco, Jesus. Também nós possamos acolher as pessoas que necessitam de nós. Nelas estaremos acolhendo o próprio Cristo. Para quê? Para que haja mais vida, para que haja mais alegria, para que haja mais esperança neste mundo de inseguranças. Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.